Convido você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu lerei dos versos 5 até o verso 12. E esse texto é extraordinário, porque ele registra de forma clara o início da igreja de Jesus Cristo. Jesus, com todo o poder e autoridade, deixou o céu, veio à terra, tornou-se como um de nós, e ele veio trazer o reino de Deus. E assim diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 4, a partir do verso 5. E no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote, colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um homem doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quero falar nessa noite sobre esse poder que é no nome de Jesus. Eu queria que você, que está aqui nessa congregação, repetisse comigo o tema do sermão dessa noite. Vamos dizer juntos? Há poder no nome de Jesus. A presença da igreja na terra tinha um propósito. Quando Jesus organizou a igreja, ele tinha na sua mente, no seu coração, uma proposta. E a proposta é que a igreja viesse trazer a graça de Deus. O que é isso? Que a igreja viesse trazer o presente de Deus para o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A igreja inicia a sua trajetória enfrentando muitas pressões. Pressões daqueles que ficaram, de certa forma, atordoados pela maneira como Jesus falava, ao ponto que aqueles que eram seus algozes disseram: nós nunca ouvimos alguém falar como este homem. Pressão daqueles que não entendiam como é que Jesus tinha poder sobre todas as coisas. E pressão daqueles que eram líderes religiosos, que eram detentores do domínio do povo. Mas agora estava alguém que se misturava com o povo, alguém que se envolvia com o povo, alguém que trazia uma mensagem de esperança, alguém que estava pronto a ouvir todos que por ele clamassem. E essa era a mensagem da igreja: proclamar salvação no nome de Jesus. Quando Jesus é anunciado a Maria,
No Evangelho de Mateus, há um registro claro sobre o nome que ele teria. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, a Bíblia registra que o anjo afirmou a Maria que aquele bebê que ela trazia no ventre iria chamar-se Jesus, porque ele teria o poder de salvar o homem, de salvar o povo do pecado. Então, o nome de Jesus é um nome que tem poder. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Eu queria pensar algumas ideias desse texto nessa noite. A primeira delas é que há poder no nome de Jesus acima de qualquer religião. Não são poucas as pessoas na terra, de um modo geral, e no Brasil em particular, que estão correndo aos templos, estão atrás da religião, acreditando que por estarem inseridas em uma religião, por estarem afiliadas a uma igreja, alcançarão aquela paz que excede a todo entendimento. Mas a religião só tem valor se Jesus for o centro da religião. Sem Jesus, toda religião é vazia. Por isso é que há tanta incoerência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Porque não há uma prioridade em Jesus. Aquele que escreveu a carta aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e que mais? O consumador da nossa fé. Por maior que seja a abrangência de uma religião, se Jesus não for o centro dessa religião, se Jesus não for o Senhor dessa religião, esta religião é vazia e não pode fazer nada pelo ser humano. Ali está um homem à porta do templo, chamada Formosa, como registra o capítulo anterior, o capítulo 3, e aquele homem estava na porta formosa. Eu sempre, quando eu leio isso, eu fico pensando, aquele homem estava no templo da porta, a porta mais bela do templo de Jerusalém. Era a porta chamada Formosa, mas a vida daquele homem era uma vida horrorosa. Ele era um homem que estava entrevado. Ele era um homem que não tinha poder sobre os seus movimentos. Era um homem aleijado. E ele percebe que estava entrando no templo de Jerusalém pessoas que haviam estado com Jesus. Pedro e João tiveram a vida transformada pelo poder de Jesus, mas aquele homem não sabia isso. Então ele olha para Pedro, olha para João e pede uma esmola. E Pedro olha para aquele homem que estava aleijado, coxo, junto ao templo da porta, e diz: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então aquele homem tem uma experiência extraordinária. E o texto continua dizendo que depois dessa experiência de cura milagrosa pelo poder de Jesus, aquele homem começa também a louvar a Jesus. Porque Jesus havia de fato entrado na história da sua vida. Sem Jesus, sempre haverá decepção. Os projetos humanos, por melhores que eles possam parecer, por melhores que sejam as intenções, eles não podem trazer ao homem plena salvação. Porque todos os projetos humanos são somente humanos, mas o alcançar a alma é algo divino e só Jesus pode fazer. Nós, os brasileiros, aproveitando que estamos na Semana da Pátria, somos chamados o país da esperança. Aqueles que têm um pouco mais de idade, ou seja, 40 anos, viveram no início dos anos 80, quando estava chegando o final de um período de exceção em nossa pátria, viveram uma esperança muito grande no Brasil. E a esperança foi tão grande que milhares de brasileiros nas cidades, grandes ou pequenas desse país, foram às ruas com aquela expectativa de que agora o Brasil iria se tornar realmente uma nação mais justa, uma nação onde os problemas estariam acabando, uma nação sem corrupção, uma nação sem violência, uma nação sem crime. E da cidade do Rio de Janeiro,
naquela época eu vivia lá, era pastor naquela cidade. Eu lembro que a cidade do Rio de Janeiro parou, e ali na Cinelândia, aquela praça, e toda aquela rua Presidente Vargas, uma das ruas mais importantes do Rio, tudo parou. Mais de 1 milhão de brasileiros começaram a estremecer a cidade. Isso não só no Rio, mas no Brasil todo, dizendo, diretas já, né? Diretas já. Não havia como conter aquela multidão. E havia uma expectativa, uma esperança que se as diretas viessem, para aqueles que são mais jovens, porque naquele tempo não se podia votar. Então, diretas já. Agora vamos votar diretamente para o presidente. E havia a expectativa, olha, tudo vai mudar. As diretas vieram, mas não foi já, demorou um pouco. E quando as diretas vieram, os brasileiros escolheram um presidente, e aquele presidente parecia que era a esperança do Brasil, parecia que ia mudar o Brasil. E depois, houve uma tremenda decepção. Era um homem jovem, o presidente mais jovem da história do Brasil. E depois, quando veio a decepção, a gente só via brasileiro dizer o seguinte, ainda bem que eu não votei nele. Ainda bem que eu não votei nele. E eu acho interessante que ninguém votou nele e teve 35 milhões de votos. A esperança não pode estar no homem. A esperança precisa estar naquele que é o Senhor Jesus. Aquele que tem poder, então há poder no nome de Jesus para fazer acima da religião, acima das ideologias humanas, nada pode trazer paz, satisfação ao coração humano, a não ser Jesus. Impressiona-me o fato de que cristãos ainda vivam iludidos, acreditando que homens podem trazer solução ao problema do homem, quando o problema do homem é a falta de Jesus. Querem um Brasil livre? Preguem Jesus. Igreja, quer um Brasil melhor? Proclame o nome de Jesus. Diga em alto e bom som, onde quer que estejamos, que há poder nesse nome de Jesus, acima de todo poder no céu e na terra. Há poder também no nome de Jesus para fazer acima dos bens materiais. Esse homem que estava sentado à porta do templo era um homem que, segundo os conceitos da religião judaica, era um homem amaldiçoado, porque toda pessoa que era especial, toda pessoa que tinha alguma deficiência diante dos judeus era alguém que era amaldiçoado, alguém que estava ali porque havia ele pecado, alguém havia pecado da sua ascendência. A tal ponto que no Evangelho de João, capítulo 9, os discípulos de Jesus, homens religiosos, homens que estavam com Jesus, percebem um homem que era cego desde o seu nascimento. Eles perguntam a Jesus, Jesus, quem foi que pecou? Foi ele? Ou foram seus pais? Para que esse homem nascesse assim. Jesus diz, não foi ele, nem foram seus pais, mas foi para que se cumprisse a glória de Deus. Ou seja, aquele homem aleijado, de acordo com a religião judaica, ele não podia trabalhar. Ele tinha que viver da compaixão daqueles que entravam no templo. E a ele davam alguma esmola. Ele pede aos discípulos alguma coisa. E aqueles discípulos de Jesus disseram, nós não temos nada, mas nós temos uma coisa. Nós temos Jesus. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Há muita gente que imagina o seguinte, se eu tivesse muitos bens, se eu tivesse muitos recursos, a minha vida estaria resolvida. Grande ilusão. Só em Jesus há satisfação para os anseios todos da alma. O ser humano não é somente matéria.
O ser humano não é somente corpo, mas o ser humano é alma. E a alma do ser humano tem sede de Deus. E Jesus faz um convite a todos nós dizendo: vinde a mim, todos que estás cansados, vamos ler juntos, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então há poder no nome de Jesus para trazer para a alma do homem, para a mente do homem, para o coração do homem, aquilo que os bens materiais não podem fazer. Jesus tem esse poder. Há poder no nome de Jesus também para mudar o foco da vida. Aquele homem sentado à porta do templo, coxo, aleijado, ele estava com seu foco errado. Porque o ser humano foi criado para Deus, por Deus e para Deus. E o foco do ser humano precisa estar em Deus. Nós precisamos estar olhando para Deus. Mas aquele homem, o que o texto nos faz entender é que ele estava olhando para baixo. Tanto assim que Pedro diz: olha para nós. Tanta gente que está desfocada em relação à sua existência. Há tanta gente cujo foco é somente nesse tempo, nessa vida, nesse momento. Não está olhando para Jesus. Não está olhando para aquele que deu-nos a vida. Para aquele que veio a este mundo, tornou-se como um de nós. Para aquele que tem poder realmente para nos salvar. Porque a salvação humana é a maior necessidade que temos. Nós precisamos de salvação. Sabe por quê? Porque o pecado nos aprisiona. O que é pecado, pastor? Pecado é andar na contramão do projeto de Deus. O pecado escraviza o ser humano. Em todos os níveis. Há uma escravidão que o pecado impõe. Que o ser humano não pode sair a não ser pela presença de Jesus. Em Jesus há poder para trazer ao homem plena e total libertação. A vida vale mais do que imaginamos. Interessante. Jesus, certa feita, estando com um homem, ele disse que a alma de um só ser humano vale mais do que o mundo inteiro. Ele disse: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso ele perder a sua alma? Que recompensa, disse Jesus, dar ao homem pela sua alma. Meu amigo, você tem um valor extraordinário. Deus criou você, é a coroa da criação. Mas o homem, quando perde o seu foco, ele imagina que a vida é muito menos do que é. Mas a vida é o grande presente de Deus. Deus nos criou livres para viver na dimensão que Ele preparou para nós. Jesus afirma em João capítulo 10, verso 10, dizendo o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida. Ou seja, aquela vida que nós perdemos quando nos afastamos de Deus pelo pecado, ela nos é restaurada, ela nos é concedida mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então há poder em Jesus para mudar o foco de nossa vida. A vida, ela não dura tanto tempo assim como nós imaginamos. Moisés, escrevendo o Salmo 90, ele afirma que a duração de nossa vida é de 70 anos. Ele disse que alguns que são fortes chegam a 80. Outros passam disso, mas diz que depois de 70 anos, o melhor desse tempo é enfado, é canseira, passa rapidamente e nós voamos e acabam os nossos anos como se fosse um conto ligeiro. Nós estamos aqui numa congregação de centenas de pessoas. E eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem mais de 70 anos, levante a mão. Tem muita gente forte aqui, mas é pouca gente, né? Tem gente aí que já passou, vai fazer 90, já está na prorrogação de 20, né? Então, a Bíblia diz o seguinte, que a duração da nossa vida, ela é de 70 anos.
A vida não dura para sempre. Mas no curso da história, entre o nosso berço e a nossa sepultura, Deus nos deu a liberdade de escolhermos o que iremos fazer com Jesus. Há poder no nome de Jesus para fazer por nós o que a religião não faz. Há poder no nome de Jesus para fazer por nós os que os bens materiais não podem fazer. Há poder no nome de Jesus para mudar o foco da nossa vida. E, terminando, há poder no nome de Jesus para nos salvar. O que aqueles discípulos disseram, eles disseram no verso 12 do capítulo de Atos 4, o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Religião não salva ninguém. Bens materiais não salvam ninguém. Viver uma vida focada nesse tempo não salva ninguém. A salvação é somente pelo poder que há no nome de Jesus. Meu amigo, você crê em Jesus como seu Salvador pessoal? Você já olhou para você, já viu a sua vida? E você já tomou a atitude de dizer: Senhor Jesus, eu creio que há poder no teu nome. Vejam que os religiosos ficaram impressionados. Eles disseram: com que poder, com que autoridade vocês fizeram isso? No poder do nome de Jesus. Talvez você esteja lutando na sua vida com dificuldades, as quais são tão pesadas que você imagina não tem mais solução, não tem mais saída. Há poder no nome de Jesus para libertar você. É possível que você esteja preso a um sistema religioso que exige tanto de você, mas você não tem paz. Há poder no nome de Jesus para transformar a sua história. Talvez você esteja preso a esse sistema perverso que diz que a vida consiste no prazer e você não consegue vencer os prazeres que destroem a sua vida. Há poder no nome de Jesus para dar vitória a você. Talvez, quem sabe, vícios, os mais diversos possíveis, que estejam a aprisionar você. Eu queria dizer para você, meu amigo, que há poder no nome de Jesus. Eu acho interessante que aqueles homens que viveram com Jesus, Pedro e João, eles não disseram: há poder na religião. Não, religião não tem poder. Eles disseram: o poder está no nome de Jesus. Qualquer outra mensagem fora essa não tem valor. A mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho é o poder que há no nome de Jesus. Não conheço a sua história, mas se essa noite você crer nesse poder que é no nome de Jesus, Jesus vai libertar você. Ele vai transformar a sua história. Ele vai transformar a sua vida. Não importa o que você viveu até aqui. Não importa o quanto você tem errado. O que importa é que você creia no nome de Jesus. Queria que você considerasse essa noite. Essa palavra que sustenta a igreja de Jesus é Jesus. Só Jesus tem poder. Tudo que o homem faz é passageiro. Tudo que o homem sonha leva à decepção. Uma das vantagens de viver alguns anos, como eu tenho vivido, é perceber que a Bíblia é verdade. Eu lembro da minha juventude, já faz um tempo. Muitos jovens do meu tempo, jovens que comigo brincavam, que comigo saíam, que comigo praticavam esporte, foram impactados por uma mensagem que varreu o mundo. Mensagem que tinha uma proposta de paz e amor, mas sem Jesus. Decepção. Foi naquele tempo, nos anos 60, final dos anos 60, que começou a história das drogas no mundo.
com mais ênfase. Hoje a gente olha e percebe, hoje estava lendo no jornal, qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade, as mais ricas, as mais pobres, as grandes cidades, nas pequenas, todos os governos dizem o seguinte: nós não temos como vencer as drogas. Mas quando os jovens começaram a usar drogas, eles queriam paz e amor. Mas não tinha Jesus. Era interessante que os jovens se encontravam na rua, e aí fazia assim, paz e amor. Sem Jesus. O que deu isso? A história conta hoje. Há poder no nome de Jesus. Creia, meu prezado, nessa noite, nesse nome, porque esse nome pode mudar a sua história.